Olá, sou Emerson Silveira, antropólogo, doutor em Ciência da Religião, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento e no Programa de Ciência da Religião. Fui convidado pelo CACIR, Centro Acadêmico de Ciência da Religião, para conversar um pouco com você sobre religião e conservadorismo, um tema fundamental. Mas antes, quero introduzir duas perguntas: o que é religião e o que é conservadorismo? Não esgotarei definições nem conceitos, mas lançarei ideias, questões para refletirmos juntos. Religião, comecemos pelo termo religião. Eu gosto de uma definição que fala da religião como uma dimensão do real que nos fala de outros reais ou de outras realidades, acima, abaixo, atravessadas, entremeadas, que nos levam ao meta-real. Então, religião é aquilo que fala de uma meta-realidade. É aquilo que está misturado na realidade, mas que não sabemos como nos atravessa. Essa religião sempre fala de um outro, de uma outra dimensão, que está acima, abaixo, dentro, fora. Esta é a fraqueza e a força do que chamamos religião. E temos então religiões no sentido tradicional, estruturalmente em torno de ritos, festas, valores, catolicismos, evangelicismos, afro-brasileiras em toda a sua diversidade, orientais, enfim. Mas também temos religiões políticas, religiões baseadas nos cultos de uma personalidade, religiões políticas. Então, nesse sentido, religião sempre fala algo que fala do meta-real, que coloca para este real um outro real. Ninguém sabe direito o que é, portanto as religiões sempre têm disputas entre grupos que ficam definindo o que é mais real, o que é o irreal, e há sempre divisões. Antônio Gramsci, um filósofo italiano, dizia que em toda religião existem religiões. Isso é uma primeira dimensão, uma primeira definição provisória para iniciarmos a conversa. O segundo conceito fundamental que vamos conversar com vocês é o conservadorismo. O que é o conservadorismo? Vou citar junto aqui comigo, colocar para conversar comigo um filósofo do século XVIII que acompanhou as grandes revoluções do século XVIII, a Revolução Americana em 1776 e a Revolução Francesa em 1789, chamado Edmund Burke. Não é muito citado, paradoxalmente, pelos que se dizem conservadores no Brasil. Mas ele dizia que as sociedades mudam. O problema é a forma, é a maneira, é a pactuação pela mudança. Então ele dizia, é preciso cuidado com as mudanças. Então esse é um primeiro conceito de conservadorismo. Mas o que nos interessa pensar hoje? O que é o conservadorismo em termos mais ligados ao nosso presente, mas também sem perder de vista as nossas raízes e heranças, positivas e negativas? Então, na minha fala, na minha conversa com vocês, eu vou mesclar um pouco do presente com o passado. Para falar de conservadorismo, conservar. Conservadorismo fala de hierarquias, sacralidade de hierarquias, sacralidade de certas ordens sociais, que para a ciência da religião, de uma certa forma, sempre são construídas, sempre se apresentam como se fossem naturais, mas sempre são, em última instância, tecidas, construídas pelos homens e pelas mulheres dos seus tempos, herdando valores, concepções, ideias dos homens e mulheres de outros tempos, mas herdando e ao mesmo tempo reconfigurando, relendo, afirmando algumas coisas e negando outras, dando ênfase em algumas e não em outras. Então, vou mesclar na minha fala o passado e o presente. Vou começar, para falar sobre conservadorismo e religião, a fala do ministro da Educação, que é um pastor presbiteriano, que evidencia muito bem a forma como uma certa forma de religião ascendeu ao poder e faz parte de uma coalizão que está no poder hoje. Ele
em falas nas redes sociais, em alguns vídeos, fala muito sobre a libertinagem, a sexualidade, de uma forma bem enfática, e sugere a dor e o castigo físico, e o castigo moral também, como mestras, como elementos que fazem as pessoas aprender. E aí eu vou criticá-lo e criticar a ordem conservadora, e com isso mostrar o que é conservadorismo, a partir de um autor que precisamos resgatar, trazer junto para a ciência da religião. Um dos nossos clássicos, Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele é muito falado, criticado, celebrado, mas muito pouco lido de fato. Ele dizia, criticando a escravidão, criticando a ordem escravocrata, mas ao mesmo tempo apontando os resultados e os processos socioculturais de formação que estão no seu livro clássico Casa Grande Senzala. Ele apontava que a formação do Brasil, ao encontro dessas etnias africanas, etnias indígenas, e os portugueses, que já são fruto de uma miscigenação, né, que vivem em dois mundos, né, o africano e o europeu, e dentro do mundo europeu eu já vivia em outras possibilidades. Gilberto Freire dizia que o Brasil nasce dentro de uma ordem escravocrata imposta, uma economia patriarcal e aberta à miscigenação. A forma e a linguagem deles, de Gilberto Freire, apesar de ser acusado de um autor conservador, aí precisamos ter cuidado ao trabalharmos com este conceito. Ele dizia, abre o seu livro, dizendo que os frades portugueses tinham que ter cuidado quando aqui chegavam, porque eles poderiam atolar o pé em carne. Então, a linguagem sexual do Brasil é a linguagem que é o contrário daquilo que esse pastor fala nas suas falas. Esse pastor preteriano e grande parte de um establishment religioso cristão, colocando a sexualidade como desvariada, desvirtuada, mas, no entanto, esquecendo-se da leitura do Brasil e da forma como o compreendemos. Está certo que Gilberto Freire pode ser criticado por conta de uma leitura, mas a ordem imposta, num primeiro momento, ela foi reconfigurada e reavaliada. E uma outra passagem que eu queria ler com vocês, né, justamente para falar um pouco do conservadorismo, da permanência do conservadorismo. Então, o conservadorismo tem a ver com sacralização de hierarquias, de ordens e certas tendências constantes estruturais. E falando disso em relação à sugestão de algumas falas desse pastor, ministro da Educação, que já foram retiradas das redes sociais, mas circularam por um momento. Que ele sugere, falas em que ele sugere o castigo físico e o moral como elementos de aprendizado. Está no livro Casa Grande Senzala, e essa edição muito interessante. Nos antigos colégios, se houve, por um lado, em alguns casos, lassidão, fazendo-se vista grossa a excessos, turbulências e perversidade dos meninos, por outro lado, abusou-se criminosamente da fraqueza infantil. Houve verdadeira volúpia em humilhar a criança, em dar bolo em menino. Reflexo da tendência geral para o sadismo criado no Brasil pela escravidão e pelo abuso do negro. O mestre era um senhor todo-poderoso. Do alto de sua cadeira, que depois da independência tornou-se uma cadeira quase de rei, com a coroa imperial esculpida em relevo no espaldar, distribuía castigos com o ar terrível de um senhor de engenho castigando negros fujões. Ao vadio punha de braços abertos. Ao que fosse surpreendido, dando uma risada alta, humilhava com um chapéu de palhaço na cabeça para servir de mangação à escola inteira. A um terceiro botava de joelhos sobre grãos de milho. Isto sem falarmos na palmatória e na vara. Estas muitas vezes com um espinho ou um alfinete na ponta, permitindo ao professor furar de longe a barriga da perna do aluno.
Então, no Brasil, conservadorismo tem a ver com essa ordem patriarcal, colonial, cuja mentalidade se propagou, se disseminou e está constante, aflorando na fala de um ministro da Educação, aflorando na fala e na vida da elite. Portanto, Casa Grande Senzala, a gente pode falar, ainda é uma estrutura que permanece, é uma estrutura conservadora. Quando, por exemplo, você percebe em São Paulo, bairro como Morumbi, Jardins e ao lado Paraisópolis. A Casa Grande, Morumbi, Jardins e a Senzala, Paraisópolis. Então, conservadorismo tem a ver com uma visão de mundo, no caso do Brasil, em que se celebra as desigualdades ou se vê as desigualdades como estruturais, permanentes e não ultrapassáveis. Mas não só. Se vê as identidades, se vê a sexualidade, se vê tudo como atravessado por uma estrutura essencial que permanece como tal. Obviamente que é uma construção, que é uma idealização. O conservadorismo na cabeça de muitos da coalizão conservadora que hoje está no poder é um conservadorismo herdeiro dessas raízes escravocratas, herdeiro da Casa Grande e da Senzala, que justamente a obra de Gilberto Freire tentou desconstruir e mostrar com uma linguagem fluida, uma linguagem que provocou polêmicas pela forma como colocava, e que nos é útil a ciência da religião para localizarmos aonde estão os conservadorismos. Eles se espalham por todas as religiões de um modo geral, porque são formas de visão de mundo que congelam certas construções sociais, identidades sociais, étnicas, sexuais, como se fossem as maiores realidades possíveis e imagináveis pelo homem. Temos aí os evangélicos conservadores, os católicos conservadores, que são conservadores, mas o conservadorismo também fala em outras religiões. Fala, por exemplo, quando em certas religiões afro-brasileiras, ou certos terreiros, melhor dizendo, mulheres não tocam o atabaque porque isto é trabalho de homem. Não são ogãs, não, em alguns terreiros existem esses tabus relacionados a uma visão de mundo conservadora. Então, dessa forma, temos as religiões que podem ter uma visão conservadora, carregar uma visão conservadora, sacralizadora da ordem social, ou religiões que releem essa ordem social, as desconstroem a partir dos próprios recursos simbólicos contidos nas suas tradições. A tradição ela não é necessariamente conservadora, mas ela pode ser também revolucionária. Ela pode mudar a forma de perceber a partir da hermenêutica, ou seja, da interpretação que eu dou aos livros sagrados ou às tradições orais que eu recebo. Trago um exemplo para vocês. As igrejas inclusivas, elas tomam todo o patrimônio bíblico e o reinterpretam de uma forma muito interessante, possível, plausível, em que a identidade sexual, a orientação sexual de gênero e afetiva, ela passa a fazer parte do seu dia a dia, da sua estrutura teológica, cultural, de variadas formas. Formas mais libertárias ou formas mais tradicionais, vamos dizer assim. E assim se repetem, mas são igrejas minoritárias, igrejas que não são muito majoritárias, porque toda religião tem um jogo entre o conservadorismo majoritário e as leituras mais ou menos revolucionárias, mais ou menos libertárias. E assistimos hoje no Brasil a tomada do poder estatal, no executivo, no federal e no legislativo,
desta coalizão conservadora, da qual um tipo de religião cristã, com católicos e evangélicos, pentecostais, neopentecostais, presbiterianos e outros, apesar da sua grande diversidade, proporem uma leitura conservadora de mundo, uma tentativa de segurar o mundo e a sua mudança em padrões idealizados por eles, que nunca houve a forma que eles anunciam do viver humano, da família humana, da vida humana. Sempre houve muitas famílias humanas, muitos modos de viver. E no Brasil, lembrando de Beto Freire, que tudo se misturava, em que a miscigenação corria de alto a baixo, uma obra que revalorizou o mestiço. Falar de pureza é uma mitologia conservadora. Não faz sentido de falar de pureza, de origens no Brasil. Então, com isso eu quis trazer para vocês um pouquinho de reflexão. Agradeço e que a gente continue o diálogo em outros canais. Muito obrigado.